Glória a Deus. Que bom estar aqui mais uma vez com vocês. Confesso que eu me sinto tão pequeno, mas a gente está aqui para ouvir o direcionamento de Deus para as nossas vidas. Amém? E a palavra que o Senhor me direcionou, desde que eu cheguei aqui com esses louvores que foram entoados, eu já entendo que há um propósito de Deus para as nossas vidas nessa noite. Amém? Há um tempo específico para nós meditarmos ainda mais naquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e também um tempo para nós mergulharmos no Espírito Santo. Amém? E a palavra que eu preparei para compartilhar com os irmãos hoje está no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. E o tema dessa ministração é uma voz profética em tempos de crise. Amém? Uma voz profética em tempos de crise. Meditei bastante, desde domingo eu ministrei lá na Cidade Nova, segunda, hoje passei o dia inteiro e nada. Senhor, me dá ministração. E agora, ali em casa, tendo um tempo a sós com Deus, o Senhor me direcionou para essa palavra, que eu creio, tenho certeza que é algo que Deus quer ministrar na minha vida e na sua vida. Amém? Encontraram a palavra do Senhor? Olha o que diz a palavra do Senhor. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Versículo 2. E me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Versículo 3, ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Versículo 4, então ele me disse: profetiza a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Versículo 5, assim diz o Senhor soberano, o Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Amém? Versículo 7, porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo 7, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um grande barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. Versículo 8, olhei e os ossos foram cobertos de tendões de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e diga-lhe assim: diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Versículo 10, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam a vida e se puseram em pé, era um exército enorme. Amém? Irmãos, Deus me direcionou para ministrar essa palavra. O profeta Ezequiel, eu olhando para essa palavra, aqui o contexto dessa palavra aqui, mostrava um momento delicado de Israel, que ela havia sido levada cativa pelos caldeus, isso em torno de 539 a.C. E me chama bastante atenção que Ezequiel era um profeta jovem aqui, como relata a palavra do Senhor, mas sempre de tempos em tempos, Deus levanta profetas que marcam a sua geração. Foi assim com Moisés, para libertar o pessoal do Egito, na sequência com Josué. Deus também operou grandes sinais através de Davi, Daniel, através do profeta Isaías. E aqui Deus está levantando Josué como um grande profeta que marcou a sua geração, pela sua fidelidade, pela sua integridade e pelo seu comprometimento com a palavra do Senhor. E Ezequiel está aqui diante de um contexto que Israel estava em crise. Israel havia sido levado cativo pelos caldeus, estava passando em um momento delicado. E nos dias atuais de hoje, meus amados, é um tempo que muitas vezes a gente tem observado que o pecado ele tem contaminado muitas pessoas. Nos dias atuais, nós temos hoje liberdade, nós temos um livre acesso direto a Deus. A partir do momento que eu me prostro aos pés do Senhor, ter uma conversa com o Senhor, ter uma palavra de oração, eu me relaciono diretamente com Deus. E só que o que acontece, porque eu percebo muito o que tem acontecido nos dias atuais, nós temos sido levados pelas circunstâncias da vida, não temos dado a prioridade que devemos dar na palavra do Senhor. E como eu falei, esse título que o Senhor me direcionou, uma voz profética em tempos de crise, imagina o contexto que Deus leva Ezequiel a ter essa visão, a profetizar. Você conseguiria imaginar um monte de ossos secos, um vale de ossos secos,
Você olhar para um vale de ossos secos, às vezes quando a gente anda na beira de matas, que a gente vê animais mortos, você vê ossos ali, você não imagina que aquilo ali pode ressurgir, pode ter vida novamente. E Ezequiel, ele é desafiado porque Deus direcionou sobre ele. E o versículo 1 diz: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito me levou a um vale cheio de ossos secos. Meus amados, hoje nós temos grandes avanços, nós temos muita coisa ao nosso favor. E muitas vezes nós temos falhado em relação à obra do Senhor, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Hoje nós vivemos uma situação não nesse contexto de um vale de ossos secos, né? Passamos sim um momento de grandes crises, principalmente ética e moral, que a gente tem enfrentado nos dias atuais, mas nós temos passado momentos em que nós podemos fazer a diferença, assim como o profeta Ezequiel fez, ser uma voz profética na nossa sociedade, ser alguém que vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. E aqui no versículo 2 ele diz: ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos, que os ossos estavam muito secos. Eu gostaria até de fazer uma analogia aqui, isso é uma analogia minha, não tem nada, nenhuma linha teológica, é uma analogia minha. Esses vales de ossos secos nós poderemos muito bem atribuir às pessoas que estão aí fora perdidas, às pessoas que não encontraram Jesus, que vivem como se vivessem cada dia, somente aquele dia, vivem por viver, vivem de circunstâncias e não de um propósito de Deus para as suas vidas, né? E o que nós devemos fazer? Ser essa voz profética no tempo de crise, nos tempos atuais que nós estamos enfrentando, no tempo de perversão, no tempo de inversão de valores, em que os valores da família têm sido deixados de lado, em que nós estamos num momento de grande crise no mundo espiritual. Basta a gente ver o que está acontecendo com o nosso país, basta a gente ver o que está acontecendo com as nações vizinhas, que a gente começa a entender que há sim uma luta no mundo espiritual principalmente. Porque quando a gente ouve falar de libertinagens, perversões, a gente entende que isso não é algo que vem da parte do Senhor. É uma ação maligna para tentar destruir os princípios da família, para tentar destruir os princípios que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Amém? E aqui no versículo 3 ele diz assim: ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano, só tu sabes. Isso me chama bastante atenção quando o profeta Ezequiel disse: ó soberano Senhor, só tu sabes. Aqui eu entendo que Ezequiel está falando: olha, Senhor, eu particularmente não vejo possibilidade nenhuma de ter desses ossos voltarem a ter vida. Mas ele deixa muito bem claro: ó Senhor, só tu sabes, Senhor. Aqui ele diz: se o Senhor profetizar, se o Senhor declarar, esses ossos voltarão a ter vida. Não sei de que forma, mas o Senhor voltará a fazer com que esses ossos tenham vida. E conforme for o direcionamento de Deus, aqui Deus desafia a fé de Ezequiel para que ele profetize, para que ele se posicione com a autoridade de Deus delegada sobre a vida dele. E a palavra do Senhor é muito clara, ela nos diz que toda autoridade foi nos dada no céu e na terra. Ela foi delegada a nós, essa autoridade, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Hoje a gente encontra pessoas muitas vezes que necessitam de uma palavra, necessitam de alguém para chegar, auxiliar, fazer a diferença na vida dessa pessoa. É essa voz profética, você mesmo, aí onde você está, que Deus vai levantar para fazer a diferença na vida dessa pessoa. Muitas vezes tirar pessoas em tempos de crises emocionais, como nós falamos recentemente aqui, amém? Então no versículo 4 diz: então ele me disse, profetiza esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Amém? Então me chama bastante atenção que esse era um tempo que o povo de Deus, que Deus queria ver o povo livre da contaminação. E aqui eu faço uma pergunta: imagina, como ter esperança de ter vida naquela época, nesse vale de ossos secos, onde não havia nenhum tipo de esperança. Mas Ezequiel, a palavra do Senhor é muito bem clara, né, que o evangelho para muitos é loucura, para as pessoas do mundo aí fora é loucura, e eu acredito que Ezequiel ele deu uma de doido, mas ele estava debaixo do direcionamento do Senhor. Se o Senhor disse, profetiza, ele falou: olha, eu não creio, eu não vejo possibilidade, mas conforme o Senhor está estabelecendo, conforme o direcionamento do Senhor, eu vou declarar. E aí a palavra do Senhor diz, profetiza naquele vale de ossos secos, e conforme Deus disse, Ezequiel profetizou. Amados, quantas vezes no nosso dia nós temos condições de profetizar sobre a vida de pessoas, profetizar sobre a vida, sobre situações, circunstâncias na nossa cidade, pessoas que estão passando por problemas, pessoas que estão passando por dificuldades, e muitas vezes a gente simplesmente se curva, aliás, a gente se fecha, perdão da palavra, a gente se fecha no nosso mundo, fica simplesmente vivendo a nossa vida e deixa o outro de lado. E o que mais, qual que é o maior propósito que o Senhor nos chamou? Para servir ao próximo, para servir com amor,
o amor ágape, o amor agapau, aquele amor incondicional. E quando nós se doamos por alguém, meus amados, pode ter certeza que nós estamos tocando no coração do Senhor, porque este é o propósito de Deus para as nossas vidas. Então aqui diz que estava um vale de ossos secos. Vale é o quê? Lugar de dor, lugar de provas, lugar de lutas. De repente, você está nessas circunstâncias. Você está aqui com seu corpo presente, com seus ossos, com sua carne, mas você está naquela batalha que muitas vezes você está aqui, você quer sentir a presença do Senhor, você quer buscar, mas é como se acontecesse com todo mundo em sua volta, mas que você não tivesse experiência, você não consegue ter essa experiência, você não consegue mergulhar, você não consegue se entregar a Deus da forma que você queria ou da forma com que Deus desejava. De repente você está passando por esse vale, lugar de dor, provas, lutas. Ossos secos quer dizer o quê? Sequidão espiritual, morte espiritual, cativeiro. A palavra diz que Israel estava sendo levada a cativa pelos caldeus, pelo mundanismo, pelas pessoas religiosas, né? E Mateus no capítulo 24, 12 diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriarão. Então nós estamos de repente vivendo todas essas situações, né? Às vezes a gente está passando por um vale, eu não sei qual é o problema da sua vida, eu não sei como que está a sua vida, como que está o seu dia a dia, se você tem passado por algumas crises ou não, se você tem passado por circunstâncias que você não tem visto saída desse problema que você entrou, mas eu quero dizer para você que toda vez que, eu entendo dessa forma, toda vez que Deus permite com que a gente passe por esse vale, nesse lugar de dor, nesse lugar de provas, nesse lugar de lutas, é porque o Senhor está querendo nos levar a um nível mais alto. E para nós sermos levados ao nível mais alto, nós temos que ser provados. Não tem como uma pessoa ser aprovada sem ela passar antes primeiro por uma prova. Isso é uma lei da natureza. Basta a gente analisar, na universidade, para a gente ser aprovado, primeiro você tem que passar pelo vestibular, depois para você ser aprovado das matérias, você tem que passar por uma série de provas, uma série de avaliações, e muitas vezes quando Deus permite que a gente passe pelas provas, às vezes financeira, às vezes conjugal, às vezes um relacionamento de pai com filho, enfim, seja o que for, a gente começa, ao invés de se voltar para o Senhor, ao invés de fazer como Ezequiel fez, profetizar o fim dessa crise, sabe, profetizar que você vai vencer, profetizar que a vitória vai chegar sobre a sua vida, não. Simplesmente a gente se curva diante desses problemas, se curva diante dessas adversidades, e aí nós colocamos Deus de novo lá no cantinho das nossas vidas, e não colocamos a nossa fé em ação. E quando Deus nos leva a um vale também, é lugar de que Deus quer fazer com que a nossa fé seja provada, com que a nossa fé seja fortificada. De repente, a sua fé é pequena, mas não tem problema, porque a Bíblia diz que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, já é suficiente para que Deus possa operar algum tipo de milagre na sua vida. Aí ossos secos, sequidão espiritual, morte espiritual. Eu entendo muitas vezes que essa morte, essa sequidão espiritual que às vezes algumas pessoas passam, é também causada por legalidades que foram dadas por essas pessoas. E a Bíblia é muito clara, ela diz que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Satanás, meus amados, ele é especialista em tentar nos destruir no momento que está tudo bem. O pastor Jetro costuma dizer o seguinte, que Satanás, ele gosta de estragar a sopa, gosta de estragar a nossa sopa, não é? Na hora que está tudo pronto ali, no que você vai saborear, ele lança alguma coisa ali para estragar aquele nosso relacionamento com o Senhor. É no tempo que está tudo bem, no tempo que as coisas parecem que está tudo normal, Satanás vem, ele entra e sabe estragar aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, amém? Então de Deus é preciso a gente entender que a gente não esconde nada, que a gente não esconde absolutamente nada de Deus. Eu posso esconder algo do meu pastor, eu posso esconder algo da minha esposa, dos meus filhos, das pessoas que fazem parte da minha célula, mas de Deus eu não posso esconder nada, porque Deus, ele sabe tudo, ele conhece o meu interior, ele conhece o seu íntimo profundo. E eu não sei de que forma você entrou neste lugar nessa noite, mas eu acredito que Deus, ele quer te levantar como uma voz profética para fazer a diferença nessa cidade, para fazer a diferença nessa cidade. Nós temos recebido palavras que Nova Mutum vai se render aos pés do Senhor. Nova Mutum vai se render aos pés do Senhor. E não vai precisar mais Deus levantar um profeta Isaías, não vai precisar mais Deus levantar um profeta Ezequiel, não vai precisar Deus levantar outros homens, é você que Deus está levantando, a voz profética que Deus está precisando, que Deus está levantando para fazer a diferença no tempo de crise, nessa crise ética, nessa crise de moral que nós estamos fazendo, é você. Basta você crer e tomar posse dessa palavra, tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida e exercer, colocar isso em ação. Meus amados, eu vou te falar uma coisa,
você vai ver a diferença na tua vida. Você vai ver a diferença. Porque quando nos posicionamos como servos, como embaixadores de Cristo nessa terra, conforme Ele nos determinou, não tem quem nos segure. Não tem quem nos segure. Só que Satanás, como eu falei, ele é esperto, ele sabe a hora certa de vir e estragar a nossa comida. E quando ele vem, ele não vem simplesmente para brincar com a gente, ele vem para nos destruir. Como diz a própria palavra, matar, roubar e destruir. Então nós temos que estar atentos, meus amados, porque quando nós desanimamos, quando nós entramos nessa crise, nessa morte espiritual, como foi falado aqui, do vale de ossos, do cativeiro, nós não conseguimos enxergar Deus, nós só enxergamos os problemas, nós só enxergamos as circunstâncias. E quando nós estivermos nesse nível, nós vamos ser um vale de ossos secos. Pessoas em grandes potenciais, mas que não conseguem exercer aquilo que Deus tem para as suas vidas, porque estão passando por crises, estão passando por problemas, e aí não conseguem buscar uma direção, um direcionamento de Deus para sair dessa situação, e acaba essa crise gerando outras crises, enfim, uma série de consequências. E como eu falei que de Deus não esconde nada, pastor, aqui eu me lembrei de um exemplo bem claro aqui da igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, no versículo 14, que diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano de Deus, da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou pronto a vomitá-lo da minha boca. Olha que forte, né? Olha que forte essa palavra. Porque muitas vezes, meus amados, nós, na igreja mesmo, aqui eu vou falar uma palavra, eu gostaria que vocês não se sentissem magoados, mas muitas vezes nós estamos aqui dentro revestidos de uma capa, que na verdade não é quem de fato nós somos. Aqui, às vezes a gente quer demonstrar algo para o nosso líder, para o nosso pastor, porque aqui dentro da igreja é muito fácil a gente entrar no avivamento. O louvor começa a tocar, você começa a abrir seus braços, louvar, mas nós temos que ser essa igreja profética lá fora. Essa igreja profética que o Senhor está nos chamando, essa voz profética em tempos de crise, não é aqui dentro da igreja não. É lá fora, é na sociedade, é no seu trabalho, é na sua família, é nas pessoas que estão em sua volta, amém? Você tem a autoridade de Deus sobre a sua vida. Você não faz dimensão da autoridade que o Senhor te deu. Ele te deu tanta autoridade, Deus te deu tanta autoridade, que Ele te comprou pelo sangue do Cordeiro de Cristo. Ele permitiu que o sangue do Cordeiro dele fosse derramado, para que você estivesse aqui hoje. Então, meus amados, valorize esse sacrifício de Deus. Vamos parar de brincar de ser crente. Vamos parar de brincar, sabe, com a palavra do Senhor. Deus está nos chamando, é um tempo de nós se lançarmos aos pés de Deus. É um tempo de nós se lançarmos aos pés da cruz. Fazemos uma intercessão pelo próximo. Olha o que está acontecendo na Bolívia. Sabe, esse presidente que estava lá, socialista, há um tempo atrás ele queria promulgar uma lei que perseguia os evangélicos, era proibido ser evangélico na missão, debaixo de muitas vigílias. E muitas vezes, meus amados, a gente se conforma em vir na igreja somente no domingo e passa o resto da semana enfrentando os bombardeios da semana aí fora, as crises, se relacionando com pessoas que às vezes não são evangélicas, e essas pessoas também acabam nos influenciando, e nós se esfriamos, aí esperamos vir no domingo novamente na casa do Senhor para tentar se reabastecer. Nós não podemos ser esse tipo de cristãos. Nós temos que ser aquele tipo de cristão que todo dia se lança aos pés de Deus, que todo dia se lança aos pés da cruz para buscar a direção de Deus. Aí sim nós vamos ser essa voz profética, essa voz que faz a diferença, essa voz que você vai encontrar pessoas com problema e você vai dizer: eu tenho um Deus que te cura, eu tenho um Deus que tem uma solução para a tua vida. E aí, meus amados, você vai ver Deus operando sinais de maravilhas através da tua vida. Mas para isso, meus amados, nós temos que se posicionar. Nós temos que se posicionar. Quando eu olho para o profeta Isaías, me chama bastante atenção. O profeta Isaías do Antigo Testamento Isaías do Antigo Testamento era um dos livros que eu mais tinha curiosidade, de Apocalipse, porque eu tinha muito medo dessa palavra Apocalipse. Para alguns soa, Apocalipse parece um bicho de 7 cabeças, mas não, é um livro maravilhoso, amém, abençoado. Mas me chamou bastante atenção, porque a palavra do Senhor, quando Isaías faz aquele ato: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Antes disso, a Bíblia relata que Isaías era um homem de lábios impuros. Então eu entendo que Isaías era um pecador, mas um pecador que estava esperando um direcionamento. E diz a palavra do Senhor que o anjo veio com brasa e tocou nos lábios de Isaías,
E a palavra do Senhor diz que os lábios deles foram purificados. E logo mais na frente, alguns versículos mais na frente, o Senhor pergunta: quem enviarei? E o Senhor, Isaías, recente, é no mesmo texto. Então eu acredito que a ordem cronológica daquilo ali, do tempo, não teve muita distância. De repente pode ter acontecido até no mesmo dia. O pastor que poderia me orientar um pouco mais sobre isso. Mas a ordem cronológica, ela vem numa sequência no mesmo texto. E logo na sequência, Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. O que eu entendo? Era um homem pecador, que tinha lábios impuros, mas que teve um encontro com o Senhor, e no dia que ele teve um encontro com o Senhor, ele entendeu o plano que Deus tinha para a sua vida, e não ficou pensando: será? Eu não quero isso para a minha vida não, trazer tantos problemas para mim. Isaías não, se posicionou como um homem de Deus, como alguém que Deus chama para fazer a diferença, e ele disse: Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Meus amados, quando Deus nos chama, Ele não nos chama prontos, não. Nós não estamos capacitados, não, muito pelo contrário. Ele vai nos capacitando dia após dia, dia após dia. Eu já tenho 15 anos que sirvo ao Senhor, e eu preciso ser capacitado ainda dia após dia. Eu ainda não sei praticamente nada. Nós temos que se lançar aos pés do Senhor. Nós temos que fazer dessa forma: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Às vezes, o fato de você recuar, às vezes é o fato de você viver somente o seu mundo, às vezes é o fato de você se negar a ter esse princípio de servidão, que é algo que Jesus nos deixou bem claro na sua palavra. Vidas aí fora estão se perdendo. Vidas estão morrendo sem conhecer a Jesus Cristo. E eu espero, meus amados, que nós venhamos tomar uma posição diante de Cristo para que isso não aconteça mais. Porque no dia do juízo final nós vamos chegar diante do nosso Deus, diante do nosso Criador, e vamos ter que apresentar para Ele as nossas obras. E eu não quero ser cobrado de nada. Eu não quero ser cobrado. Passamos por crise, sim, vamos passar. Mas vamos ser como profetas aí: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou passando por crise no meu casamento, Senhor, mas envia-me a mim. Eu quero ser essa igreja que vai fazer a diferença. Eu estou passando por crise financeira, esse bicho de 7 cabeças que tem destruído lares, que tem, feito com que as pessoas passem por tantos problemas, desencadeia uma série de outros problemas. Não, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É a nossa fidelidade a Deus que vai fazer a gente vencer todos os problemas. É a nossa fidelidade a Deus que vai fazer com que a gente vença todas essas adversidades que são colocadas diante das nossas vidas. Amém? Então, precisamos ser uma igreja viva, casa da habitação de Deus. Como eu falei, essa igreja não é essa igreja em 4 paredes, mas a igreja que é você, que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, casa da habitação de Deus, amém? Faça como Ezequiel. Ezequiel, quando ele profetizava ali sobre aquele vale de ossos secos, não tinha possibilidade, mas ele trouxe à existência algo que não existia ainda, mas ele ousou a colocar a sua fé em ação. Ele trouxe à existência algo que não existia. Estamos numa época de grandes desafios, meus amados. Como eu estava falando desse exemplo da Bolívia, o exemplo do Chile, esses países aí fora, quantos países estão em conflitos? E isso para mim também já soa como um sinal também, eu não quero entrar nessa área, mas já soa como um sinal também do princípio da volta de Jesus Cristo. Nós temos que estar atentos. Esses conflitos que estão se desenhando no mundo inteiro, as nações em pé de guerra, líderes de nações trocando confrontos um com o outro, mensagens. Enfim, meus amados, nós temos que se posicionar. Esse é um tempo que não dá mais para nós brincarmos de ser cristãos. Ou nós somos cristãos verdadeiramente autênticos, tomamos postura diante de Deus, assumimos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque eu creio que se você está aqui, é porque Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida, amém? E infelizmente, muitas pessoas sabem que tem um propósito do Senhor, e estão virando as costas para Deus. E para nós só resta clamar a misericórdia de Deus sobre a vida dessas pessoas. Se Deus te chamou, meus amados, olha que honra. Você não tem dimensão do que é a honra de nós sermos escolhidos pelo Senhor, de sermos escolhidos por Deus para fazermos a obra dEle. E quando eu digo somos escolhidos por Deus para fazer a obra dEle, eu não estou dizendo que você tem que ser pastor, eu não estou dizendo que você tem que ser líder de célula, não. Eu estou dizendo que você simplesmente tem que ser aquele agente, aquela voz de Deus, da sua forma, do seu jeito simples de ser. Não precisa ser uma fala de intelecto, não. É do seu jeito que você vai fazer a diferença nessa sociedade. É nessa cidade de Nova Mutum, meus amados, há muitas pessoas precisando de Jesus Cristo. Há pessoas no mundo das drogas, há pessoas afundadas no mundo da prostituição, casais se separando, a gente sai fora, ouve tantas coisas, e nós temos que se posicionarmos. Nós temos que se posicionarmos como igreja do Senhor, amém? Não podemos mais brincar de ser crente. É preciso
reagir para não sermos vomitados fora, como o Senhor falou aqui para aquela igreja de Laodiceia. Quando você pensa muitas vezes que é o fim, Deus diz, não, meu filho, é apenas o começo, é apenas um começo. Deus quer nos usar para um grande despertamento, e eu acredito que esse despertamento já tem acontecido nessa cidade. Nós não conseguimos entender as circunstâncias no mundo espiritual, mas basta a gente ver o que está acontecendo, porque nós já entendemos que há um mover de Deus, há algo sobrenatural do Senhor acontecendo sobre essa cidade, acontecendo sobre essa igreja. E se você está aqui, meus amados, se você está debaixo desse direcionamento, é porque Deus quer te usar, é porque Deus quer te usar. Eu, se eu fosse você, rompia, mergulhava de cara nisso, entendeu? Mergulhava de cara nisso. Ah, mas eu não sei, não tem problema, o Senhor vai me capacitar, o Senhor vai me direcionar, sabe? Deus vai nos colocar em lugares grandes. Então, Ezequiel estava num lugar que só existia ossos e mais nada. E eu acredito que naquele momento, daquela visão que Deus levou a Ezequiel, como está escrito aqui no versículo 1, a mão do Senhor estava sobre ele, o seu espírito me levou a um vale cheio de ossos secos. Deus estava testando Ezequiel, como que estava o nível de posicionamento, como estava o nível de fidelidade. E eu acredito, o nível de fidelidade, para Deus se revelar para uma pessoa da forma que Deus se revelou a Ezequiel, eu entendo que a pessoa precisa ter bastante intimidade com os pés do Senhor. E isso aqui é algo que muitas vezes nos dias de hoje nós não temos visto. Santidade, intimidade na presença do Senhor. Essa agitação do dia a dia, meus amados, tem nos consumido. Tem nos consumido. Essa cidade é uma cidade capitalista, é uma bênção. Eu acredito que aqui é a nova Canaã, é a terra prometida que Deus escolheu para nossas vidas. Mas as pessoas muitas vezes têm se entregado ao capitalismo, em ganhar dinheiro, em adquirir bens, em adquirir patrimônios, e foca tanto nisso que esquece Deus. E a Bíblia é muito clara, onde está o seu coração, ali está o seu tesouro, né? Então, isso quer dizer que o nosso coração não está em Deus, o nosso coração está nas coisas aí fora. Deus é simplesmente um refúgio para que a gente venha aqui, louve a Ele aos finais de semana, fica a semana inteira lá fora, sem compromisso nenhum. E Deus, quando levou Ezequiel a esse vale de ossos secos, Deus estava testando o nível de fidelidade de Ezequiel. Deus já sabia, mas Ele levou Ezequiel a profetizar, e Ezequiel profetizou, ele saiu profetizando. Você já ousou em profetizar sobre a sua rua? Salvação das pessoas que estão sobre a sua rua? Você já ousou em profetizar salvação sobre a sua casa, sobre a sua família? Fala que vai ganhar Novo Mutum e não profetiza nem sobre os de sua casa. Mas olha a situação que nós se encontramos. A palavra do Senhor diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Mas antes de nós conquistarmos essa cidade, Deus quer que primeiro nós façamos o dever de casa, que orar pelos nossos filhos, profetizar diariamente sobre os nossos filhos. E aqui, pais, não é porque seu filho está aqui na igreja criança, que ele vai crescer sendo crente, não. Você tem que estar dia após dia, porque há uma grande probabilidade, os estudos apontam isso, principalmente que muitos filhos de pastores, filhos de líderes, acabam quando chega na idade lá fora, acabam se desviando. E nós temos que fazer diferente, temos que conversar, temos que dialogar. Não é porque o seu filho está vindo aqui na igreja, está sentado do seu lado, que ele é crente, não. Você tem que incentivar seu filho a participar de atividades da igreja, a ter experiência, a ter intimidades com Deus, para que ele seja a voz profética sobre a sua geração. Eu oro todos os dias, daqui a minha esposa que sabe, todos os dias, a oração que eu faço sobre a vida dos meus filhos, é até repetitivo, mas todos os dias eu oro sobre a vida deles, falo, Deus, que eles marquem a sua geração, que eles marquem a sua geração. Você tem orado pelo seu filho, pai? Você tem orado pela sua esposa? Esposa, você tem intercedido pelo seu esposo? Você tem sido aquela mulher sábia? Então, vamos nos posicionar, vamos ser essa voz profética. E aqui no versículo 37, 7, Deus, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um grande barulho. Eu já tentei inúmeras vezes, pastor, na minha cabeça desenhar essa cena. Mas assim, é algo muito sobrenatural. É algo tão sobrenatural que não tem como a gente ter explicação. Parece até uma ficção, na verdade. Parece até uma ficção. E olha o que o profeta Ezequiel diz aqui no versículo 7. Eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um grande barulho, um som de chocalhos. E os ossos começaram a se juntar, osso seco com osso seco. Eu acredito que era um grande barulho, ossos secos com ossos secos. E eu acredito que Ezequiel deveria ter ficado atônito vendo tudo aquilo acontecer. E no 38 diz, eu olhei e os ossos foram cobertos de tendões de carne. Não existia nada, era só ossos jogados e os ossos começaram a se juntar. E aqui no versículo 8 diz, eu olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles.
Versículo 9. A seguir ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diga-lhe assim, ó soberano, e assim diz o soberano: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre desses mortos para que vivam. Amém? Amados, nós temos que liberar essa palavra profética. Profetize sobre essa vida, essas pessoas que estão perdidas aí, meus amados. Sabe, de repente, quantas pessoas Deus já colocou nas suas mãos, Deus já te deu a oportunidade de você ser essa voz profética para essas pessoas, e você simplesmente virou as costas, simplesmente se fechou. Mas nessa noite Deus quer te despertar. Deus quer te despertar para que você seja essa voz profética, que primeiro faça o dever de casa. Você sabe o nível do relacionamento, se você tem sido essa voz profética sobre a sua casa. E a gente observa muito isso pelos frutos, pelos nossos frutos, porque os nossos filhos é reflexo daquilo que nós somos. É bem fácil da gente identificar, mas que você seja essa voz profética. Profetize ao Espírito, profetize ao Filho do Homem, diga-lhe assim: ó soberano, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Sabe, muitas vezes a gente se depara com situações. Há um tempo atrás, eu me deparei com um jovem aqui nessa cidade, parei em frente a uma escola, orei com ele, determinei a vitória na vida dele, e ele venceu aquele problema. Só que muitas vezes, eu também já passei por situações que eu me acovardei, aconteceu duas situações comigo, lá em Paranaíta. Eu trabalhava com um médico, um japonês, Dr. Pedro, um homem que era maçom, pastor, mas era um homem muito íntegro, e eu tinha ele como uma referência de pai para mim, e eu estava com bastante frequência nesse hospital. Muitas vezes a gente é tomado por um direcionamento de Deus, só que muitas vezes a gente se acovarda. E eu me lembro a primeira vez, o Sr. João Esbompato, eu lembro muito bem o nome dele porque ele trabalhava na prefeitura comigo. Ele estava com câncer, estava no estágio final, aquela foi a última noite de vida dele. E eu passei pelaquela porta, e algo me impulsionou, algo muito forte, que eu tenho certeza que foi o Espírito Santo de Deus que me impulsionou naquela noite. Volta. E eu voltei até a porta do quarto. E a minha intenção era orar, falar de Jesus para a vida daquele homem. Só que tinha uma mulher lá que também trabalhava comigo na prefeitura, a Sandra Peterson. E eu fiquei com vergonha, eu me acovardei. Fui para casa e o Sr. João Esbompato faleceu naquela noite. Deus queria que eu tivesse sido voz profética sobre a vida daquele homem. E eu não fui. Tive uma outra chance. Um jovem também que eu não conhecia, não sei quem era uma tarde, e eu, na mesma forma, no mesmo sentimento, eu passei naquele quarto de hospital, naquele corredor, eu tinha livre acesso, eu entrava no hospital a hora que queria, e também sentia o mesmo sentimento, e eu me acovardei, e eu pedi para o Senhor que me desse uma terceira oportunidade. E aí Deus faz coisas que a gente não entende. Deus usou meu filho, o Abner foi internado no hospital. Como o médico era muito amigo meu, ele se envolveu emocionalmente na minha causa. Então é que ele falou para mim: olha, eu tenho dificuldade de cuidar do seu filho, porque a gente tem um relacionamento muito profundo e eu já me envolvi emocionalmente nessa causa. O Abner deu entrada no hospital com febre, e o nível de febre do Abner só ia aumentando, nós não entendemos bem. E naquele lugar tinha outro rapaz também com câncer em estado terminal, o Marcão. E aí eu falei: não, Senhor, eu não posso me acovardar mais, eu tenho que ser a voz do Senhor para a vida do Marcos. O Marcos era um jovem trabalhador, foi acometido de uma leucemia, e ele estava muito debilitado naquela noite. Eu entrei, eu falei: Marcos, você consegue me ouvir? Nós chamávamos ele de Marcão. Eu falei: eu posso fazer uma oração sobre a sua vida? Sabia que Jesus te ama, que mesmo nesse leito que você está, ainda que você morra, você pode ter a vida eterna. Só que na minha cabeça, na minha forma de pensar, Deus iria restaurar, que o Marcos ia se levantar, não. E aí, no dia seguinte, fiz aquela oração, orei, ele fez a oração de fé, de confissão em Jesus Cristo. No outro dia, naquela noite, o quadro do Abner se agravou e o médico nos encaminhou para Alta Floresta. Chegando lá, a pediatra simplesmente falou: pai, seu filho não tem nada, não sei por que vocês trouxeram ele para cá. A minha cunhada me liga: você lembra do Marcos, irmão da Luciana, que estava com leucemia? Sim, ele morreu ontem à noite. Aí eu entendi o propósito do Senhor. Deus permitiu com que meu filho ficasse doente para que eu fosse voz de Deus sobre a vida daquele homem. E até hoje, quando eu falo sobre essas duas vidas, que eu me acovardei, que eu não fui lá falar do amor de Jesus Cristo, eu sinto remorsos até hoje. E pedi perdão a Deus pela minha covardia. E muitas vezes, meus amados, Deus está nos dando oportunidade, sabe? Deus está colocando pessoas na nossa frente, que estão pedindo socorro, estão clamando a Deus, sabe?
E muitas vezes você não precisa nem ser voz profética, você só precisa abraçar, cuidar, amar essas pessoas. Hoje nós estamos em circunstâncias que não existe esse vale de ossos secos, mas existem pessoas que estão vivendo a vida de qualquer forma, sem um direcionamento, de um canto para o outro, sabe, não tem um direcionamento nenhum sobre a vida deles. Mas o Senhor quer nos desafiar para que aconteça o que aconteceu em Ezequiel no capítulo 37, versículo 10. Olha o que o profeta Isaías fala, Ezequiel, perdão. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. E eles receberam vida e se puseram de pé. E era um exército enorme, aleluia, amém? Olha que coisa linda, irmãos. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, se puseram de pé, e era um exército muito grande, amém? Ô meu irmão, tem tanta autoridade sobre as nossas vidas, sabe? Deus nos chamou para fazermos a diferença mesmo, para fazermos a diferença. E é um tempo de nós se posicionarmos, sabe? Se posicionarmos, se posicionar ao lado do seu pastor, se posicionar ao lado do seu líder de célula, sabe? Se você tem um direcionamento, converse, mas não é um tempo mais de brincarmos de ser crente, não. É um tempo de fazermos a diferença. E o Senhor, eu sei que o Senhor está ministrando no coração de muitas pessoas aqui através dessa palavra. O Senhor está ministrando em muitas pessoas, porque Deus quer nos despertar. Tem coisas grandes, mas tão grandes vindo por aí, mas primeiro o Senhor quer nos preparar. Ele quer que nós venhamos colocar a nossa fé em ação, para que nós venhamos ser voz profética nessa geração. Amém? Você está disposto a ser essa voz? Você está disposto a ser essa voz? Você está disposto a ser essa voz que, mesmo não existindo possibilidade nenhuma, você fala, Senhor, eu profetizo a salvação dessa pessoa. Eu profetizo a salvação dessa pessoa. Irmãos, eu vou usar o nome dele aqui porque hoje até estou amigo dele. Mas Deus faz coisas onde a gente fala que não há possibilidade nenhuma de Deus existir. Tem o Hugo Garcia, do Grupo Método. O Hugo era um homem, eu falei isso para ele semana passada. Eu falei, Hugo, eu não via possibilidade alguma de você se converter. Cara, e Deus fez uma obra tão linda na vida daquele homem, e eu tive a oportunidade de participar do batismo dele, porque a prima da Dirleia se batizou no mesmo dia lá na Iamiri, e nós fomos lá prestigiar o batismo, eu vi ele batizando, o testemunho dele, sabe? Deus tem transformado, tem mudado a vida daquele homem, e quem imaginava que um homem que vivia a vida da forma que ele vivia, poderia ter algum tipo de encontro? Olha que coisa linda, ele chorando, a mulher dele quebrantada na presença do Senhor, de tal forma, mas teve alguém que foi lá e profetizou sobre a vida dele. Teve alguém que foi lá e profetizou sobre a vida dele. E Deus também quer que você profetize sobre a vida de muitas pessoas nessa cidade, amém? Deus quer que você seja esse profeta Isaías, esse profeta, essa voz profética em tempos de crise, amém? Eu queria que você se levantasse onde você está. Queria que você se levantasse onde você está, que a gente possa refletir sobre as nossas vidas. E eu quero perguntar para você, o que você tem feito com os dons que Deus tem te dado? Amém? O que você tem feito com os dons que Deus tem te dado? Eu creio que se Deus te trouxe para Nova Mutum, é porque é nesse lugar que Deus quer que você seja a voz profética, essa voz em tempos de crise. Que você seja como o profeta Ezequiel, que ele diz, ó soberano Senhor, só tu o sabes, sabe? Que entende que há um direcionamento do Senhor e profetiza. Seja essa voz profética, essa voz que vai determinar cura sobre a vida de pessoas, cura sobre enfermidades, porque o próprio Jesus falou, eu vou para o Pai, mas virão pessoas que operarão milagres maiores do que aqueles que eu propriamente operei. E de repente você não tem ideia, mas é você aí que Deus vai usar para fazer essa grande voz profética. Uma voz profética tão grande que você não consegue imaginar o que Deus tem para a sua vida, sabe? Uma voz profética que Deus tem para a sua vida. Deus tem levantado grandes pessoas nessa nação, grandes líderes, pessoas que há tempos atrás era alguém que estava no anonimato, e hoje estão pessoas que estão em evidência. Eu quero dizer para você o seguinte, de repente hoje você pode estar nesse anonimato, mas você pode ser essa grande voz profética, que Deus vai chamar para fazer a diferença nessa cidade, nesse estado, nesse país e nas nações, porque para Deus não há limites. O limite é nós que colocamos, nós que muitas vezes limitamos o agir de Deus em nossas vidas. Mas para Deus não tem limites. Se Deus prometeu algo sobre a sua vida, meu irmão, pode ter certeza que o dia certo, o dia estabelecido por Deus, porque como eu já falei aqui em outras ocasiões, o tempo e as estações competem ao nosso Deus. Mas o que nós devemos estar atentos? Devemos estar atentos sim ao tempo, estando sempre firmes na presença do Senhor. Amém? Eu queria orar com você nessa noite.
enquanto o Ministério do Louvor vai estar aqui tocando. Vocês poderiam tocar aquela Poderoso Deus, pastor Alonso? Poderoso Deus, amém?